entendimento. Então, por exemplo, quando a lei de Deus ela é escrita no seu coração, no seu entendimento através do Espírito, você tem no seu coração o juízo de Deus e a justiça de Deus. Por que que você tem o temor de Deus? Você tem o temor de Deus porque você sabe que existe um juízo para você se você não andar corretamente conforme esse regime teocrático. E você sabe também que através da busca a Deus você tem o galardão. Galardão em hebraico é shohad, é recompensa. Ou seja, a lei de Deus ela trabalha com uma certa meritocracia. Você recebe méritos por você andar corretamente, agradando a Deus. Você agrada a Deus quando você segue as instruções dele. E automaticamente ele vai te galardoando, ele vai trazer um galardão para você. Se você anda corretamente também perante a lei dos homens, você não deve nada para ninguém. É a mesma coisa. Então, por exemplo, existe um certo paralelismo, né, em cima disso. Tá? Então, eu vou voltar a esse assunto outro dia. Né, eu vou deixar abrir aqui para perguntas, para passar o espaço para o Dr. Luiz. Uma outra vez eu passo um pouquinho mais amplo, né, para vocês. Eu passei aqui da forma bem simples, tem uma forma mais profunda. E eu queria já abrir o espaço para perguntas, né, para tirar dúvidas sobre esse assunto. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer? Tirar alguma dúvida? Entenderam? Eu falei grego aqui. Eu falei muito grego aqui? Foi claro? Não quer perguntar a parte de grego que eu falei, que vocês entenderam? Para vocês não irem para casa com dúvidas? Tem certeza? Então tá bom. Depois que o Dr. Luiz aqui passar a palestra dele, quem quiser uma oração, a gente ora depois, tá bom? Pode ser? Tom, Oi. até como a gente estava conversando com evidência com ela, talvez não seja, né? A gente pode deixar até para uma outra oportunidade, às vezes se alonga mais, né? Sim. Porque a gente já conversou, né? Não, é só. E não uma outra oportunidade. Sim. Sem problema, sem problema. E aí você continua expondo mais um pouquinho. É que eu passei por etapas para elas, por quê? Porque é um assunto muito complexo, né? Então, por exemplo, o que eu posso estar acrescentando aqui, para estar finalizando, Romanos 8, verso 1, diz o quê? Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. No verso 2 diz o quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Tem pessoas que acham que essa lei do pecado é a lei de Moisés. Não é isso. A palavra grega ali é nomos, né? Nomos veio da tradução Torá, né? Nomos em grego significa regras e normas, né? Por exemplo, existe uma instrução do pecado para vocês? Sim ou não? Não. Existe. Existe. Por quê? Se eu ando numa instrução que infringe a lei de Deus, eu estou andando na instrução do pecado. Por exemplo, se você volta ao primeiro século, o apóstolo Paulo fala assim, o Deus desse século. Quando o apóstolo Paulo fala o Deus desse século, não está se referindo a uma divindade, ele está se referindo ao imperador. Todo imperador, ele se denominava um Deus. E ele tinha um regime teocrático que provinha daquele Deus. Eu estava até conversando com o Dr. Luiz ali. Tem um documento histórico de César Augusto, que ele está se gabando por ele praticar o homossexualismo, que era uma prática normal no Império Romano. Por quê? Ele escreve nessa carta da seguinte forma, vou falar aqui de uma forma que não fique tão agressiva, né? Ele fala assim que ele se engrandece de ser sodomizado pelo antigo imperador, porque quando o sêmen era derramado, né, no outro homem, no órgão excretor do outro homem, eles achavam que ele estava herdando a herança daquele homem. Isso era algo natural ali pelo Império Romano. Essa instrução é correta para vocês ou não?
Não, né? Augusto, na verdade, quer dizer divino. Exato. Então, ou seja, existe uma instrução do pecado. Então, por exemplo, se uma pessoa que tinha essa prática, esse costume de se convertir em Cristo, automaticamente ela fazia o quê? Ela deixava essa prática e começava a andar numa prática que Deus quer. Então isso é algo muito, né, diferente. Então são esses conceitos que a gente tem que entender. Aí no verso 7 de Romanos 8, ele fala assim: porque aqueles que se inclinam para a carne têm inimizade com Deus, porque não está sujeito à lei de Deus. Existe duas expressões, no caso em hebraico: Yetzer Hará e Yetzer Hatov. Yetzer Hará significa inclinação para o mal, Yetzer Hatov, inclinação para o bem. Então o apóstolo Paulo ele utiliza a inclinação para a carne como a inclinação para o mal. Por quê? Porque a nossa carne, geralmente, ela busca coisas que infringem a lei desse Deus. Aí a pessoa pergunta assim: mas todo prazer carnal é pecado? É claro que não. Existe prazer carnal que não é pecado. Se o prazer carnal não infringe a lei de Deus, ele não é pecado. Não é caracterizado por pecado. Mas se ele infringe, é caracterizado pecado. Então isso é algo muito interessante. Por quê? Porque você vê que existia duas instruções. Então, por exemplo, quando você estuda a Bíblia dentro da questão antropológica da época ali, você entende a Bíblia de uma forma mais plena e ampla para você aplicar essa fé na tua vida. Porque é muito raro isso ser exposto em uma igreja hoje. Por quê? Porque eles passam uma coisa superficial. Então, para você trazer esse texto de 2000 anos para os dias de hoje, você tem que entender como funcionava a questão teocrática da época e a questão da forma que eles andavam na época. Isso é algo muito interessante. Então, eu fiz esse pequeno resumo aqui para a gente estar aprendendo, né? Pensei que ia vir mais gente hoje. O pessoal não veio, né? Mas amém. Então, assim, eu vou voltar nesse assunto, né? Mas eu passei essa base para vocês. Nas outras vezes a gente vai, talvez até abordar um pouquinho mais, espremer um pouquinho mais, para que a gente possa estar aprendendo mais sobre a questão bíblica, né? Mas